Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma vida de oração tão forte, tão viva, tão constante, enquanto outras lutam para manter alguns minutos de conversa com Deus? Já se perguntou por que certos homens de fé conseguiam manter uma conexão profunda com Deus mesmo em meio a uma rotina intensa, cheia de responsabilidades, desafios e pressões? Hoje eu quero te levar para dentro de uma dessas histórias, mas não de forma distante, não como algo impossível de alcançar, e sim como algo humano, real e aplicável à sua vida. Estamos sempre ouvindo falar de John Wesley, um dos homens mais influentes da história do cristianismo, mas poucos realmente entendem o segredo por trás da sua vida de oração. E talvez esse segredo seja mais simples e ao mesmo tempo mais profundo do que você imagina. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a forma como você se relaciona com Deus. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite rápido para você. Se você deseja fortalecer sua vida espiritual, aprender a orar de forma mais profunda e viver uma fé mais verdadeira, então já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu quero uma vida de oração forte. Isso não é apenas um comentário, é uma decisão espiritual. Agora respire fundo, desacelere a sua mente e vamos juntos entender algo que pode mudar tudo. Quando falamos sobre a vida de oração de John Wesley, muitas pessoas imaginam algo extremamente complexo, quase impossível de reproduzir. Pensam em longas horas de oração, disciplinas rigorosas e uma rotina inalcançável. Mas o que torna a história dele tão especial é justamente o contrário. O segredo da sua vida de oração não estava apenas na quantidade de tempo que ele dedicava, mas na forma como ele se relacionava com Deus em cada momento. Wesley acreditava profundamente que a oração não era apenas um momento específico do dia. Para ele, a oração era um estilo de vida. Era uma forma de manter o coração constantemente voltado para Deus, mesmo quando estava ocupado com outras coisas. Mas isso não começou de forma perfeita. No início da sua caminhada, Wesley enfrentava as mesmas dificuldades que muitas pessoas enfrentam hoje. Ele se esforçava para manter uma rotina espiritual disciplinada, mas muitas vezes sentia que algo estava faltando. Ele orava, jejuava, estudava a Bíblia, mas ainda assim, sentia que sua fé não era tão viva quanto deveria ser. E talvez você se identifique com isso. Talvez você já tenha orado muitas vezes, já tenha buscado a Deus, mas em alguns momentos sentiu que sua oração era repetitiva, mecânica ou até mesmo distante. Wesley passou exatamente por isso. E foi justamente essa inquietação que o levou a descobrir algo que mudaria completamente sua vida espiritual. Ele percebeu que a oração não poderia ser apenas uma obrigação religiosa. Não poderia ser apenas um hábito repetido todos os dias, sem envolvimento do coração. A oração precisava ser um encontro real com Deus. Esse entendimento mudou tudo. A partir desse momento, Wesley começou a tratar a oração de forma diferente. Ele não orava apenas porque precisava, ele orava porque desejava estar com Deus. Existe uma diferença muito profunda entre essas duas coisas. Quando alguém ora apenas por obrigação, a oração se torna pesada. Mas quando alguém ora por desejo, a oração se torna um momento de vida. Wesley começou a desenvolver algo que podemos chamar de consciência da presença de Deus. Ele não esperava apenas momentos específicos para falar com Deus. Ele aprendia a voltar seu coração para Deus ao longo do dia, em pequenas pausas, em pensamentos silenciosos, em palavras simples. Enquanto caminhava, ele orava. Enquanto viajava, ele orava. Enquanto enfrentava dificuldades, ele orava. Isso não significa que ele vivia isolado do mundo ou desconectado das suas responsabilidades. Pelo contrário, ele era extremamente ativo, pregava frequentemente, organizava comunidades, escrevia cartas, aconselhava pessoas
e ainda assim mantinha uma vida de oração constante. E aqui está um dos segredos mais importantes da sua vida espiritual. Ele não separava Deus da sua rotina. Para Wesley, Deus estava presente em tudo. Agora pare por um momento e pense nisso. Quantas vezes você já separou sua vida espiritual da sua vida diária? Quantas vezes a oração ficou restrita a um momento específico, enquanto o resto do dia foi vivido sem essa mesma consciência? Wesley entendeu algo que pode transformar completamente a forma como você vive sua fé. Deus não quer apenas alguns minutos do seu dia. Ele quer caminhar com você em todos os momentos. E isso não significa que você precisa passar o dia inteiro ajoelhado ou em silêncio. Significa apenas que você pode incluir Deus nos seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas reações. Outro ponto muito importante na vida de oração de Wesley era a sinceridade. Ele não tentava impressionar Deus com palavras bonitas. Ele falava com Deus de forma honesta. Falava sobre suas dúvidas, suas dificuldades, seus medos. Essa sinceridade tornava sua oração muito mais real. Muitas pessoas acreditam que precisam ser perfeitas para se aproximar de Deus, mas Wesley descobriu exatamente o contrário. Quanto mais sincero ele era, mais profunda se tornava sua conexão com Deus. Talvez seja isso que esteja faltando na vida de oração de muitas pessoas hoje. Não mais palavras, não mais tempo, mas mais verdade. Se essa mensagem está falando com você até aqui, eu quero te convidar a fazer algo agora. Escreve nos comentários: minha oração será mais verdadeira. Esse simples gesto pode marcar o início de uma nova fase na sua vida espiritual. Agora imagine algo muito simples. Imagine que amanhã, ao acordar, você decide falar com Deus de forma sincera, sem pressa, sem palavras decoradas, apenas abrindo o seu coração. Depois, ao longo do dia, você começa a lembrar de Deus em pequenos momentos, antes de tomar uma decisão, antes de responder a alguém. Quando algo bom acontece, quando algo difícil aparece, esses pequenos momentos começam a criar algo poderoso, uma vida de oração contínua. E quando o dia termina, você para por alguns minutos e reflete sobre tudo o que aconteceu. Agradece, pede perdão, entrega o dia seguinte nas mãos de Deus. Isso parece simples, mas foi exatamente esse tipo de prática que sustentou a vida espiritual de John Wesley. E talvez seja exatamente isso que pode transformar a sua também. Agora eu quero deixar uma última pergunta para você refletir, antes de encerrarmos esta parte. E se o segredo da vida de oração não estiver em fazer mais, mas em viver cada momento com Deus? Antes de continuarmos, eu quero falar diretamente com você que ainda está aqui, ouvindo com atenção. Se essa mensagem já começou a mexer com o seu coração, então este é o momento de tomar uma pequena decisão. Deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários: eu quero uma vida de oração constante. Não é apenas uma frase, é uma escolha espiritual. Agora respire fundo e vamos continuar, porque o que você vai entender agora pode mudar completamente a forma como você vive sua oração todos os dias. Uma das coisas mais profundas que marcaram a vida de John Wesley foi a maneira como ele lidava com a constância. Muitas pessoas começam bem na vida espiritual, começam motivadas, começam com disciplina, começam com desejo. Mas com o tempo, a rotina, o cansaço, as preocupações e as distrações começam a enfraquecer essa intensidade inicial. A oração começa a diminuir, a leitura da palavra se torna menos frequente e, sem perceber, o coração vai se afastando lentamente daquela conexão viva com Deus. Wesley observava isso com muita clareza, tanto na sua própria vida, quanto na vida das pessoas ao seu redor. E foi exatamente por isso que ele desenvolveu algo muito importante. Ele não confiava apenas na motivação, ele construía hábitos. Existe uma diferença enorme entre viver baseado em motivação e viver baseado em hábitos. A motivação vem e vai. Em alguns dias estamos inspirados, em outros estamos cansados. Mas o hábito permanece, mesmo quando a emoção não está presente.
Wesley sabia disso. Por isso, ele estabeleceu horários específicos para sua vida espiritual. Ele acordava cedo, muitas vezes antes do nascer do sol, e dedicava esse tempo à oração e à leitura das Escrituras. Esse momento da manhã não era negociável para ele. Não importava o quanto sua agenda estivesse cheia, aquele tempo com Deus era prioridade. Mas aqui está algo muito importante e muito humano. Wesley não fazia isso porque era fácil. Ele fazia isso porque sabia que era necessário. Talvez você já tenha tentado acordar mais cedo para orar. Talvez nos primeiros dias tenha sido difícil. Talvez tenha sentido sono. Talvez tenha pensado em desistir. Isso é normal. A disciplina espiritual raramente é confortável no início, mas com o tempo ela se transforma em algo que sustenta a alma. Wesley entendia isso profundamente. Ele também tinha o hábito de examinar o próprio coração diariamente. Ele fazia perguntas a si mesmo, perguntas simples, mas profundas. Perguntas como: meu coração está realmente próximo de Deus? Minhas atitudes refletem aquilo que eu creio? Estou vivendo de forma que agrada ao Senhor? Essas perguntas não eram para gerar culpa, mas para gerar consciência. Porque um dos maiores perigos da vida espiritual é viver no automático. É continuar fazendo coisas religiosas sem parar, para observar o estado real do coração. Wesley não queria apenas uma fé externa. Ele queria uma fé viva. Outro aspecto muito importante do segredo da sua vida de oração era a forma como ele lidava com as distrações. Ele sabia que a mente humana é facilmente desviada. Enquanto estamos orando, pensamentos surgem, preocupações aparecem, lembranças vêm à mente. Isso acontece com todos. Mas ao invés de se frustrar com isso, Wesley adotou uma abordagem muito prática. Sempre que percebia que sua mente havia se distraído, ele simplesmente voltava sua atenção para Deus sem culpa, sem desespero, apenas voltava. Fazia isso quantas vezes fosse necessário. Isso pode parecer algo pequeno, mas é extremamente poderoso, porque ensina o coração a permanecer, mesmo em meio às distrações. Talvez isso seja algo que você precise ouvir hoje. Você não precisa ter uma oração perfeita para que ela seja verdadeira. Você apenas precisa continuar voltando seu coração para Deus. Outro ponto que fortalecia a vida de oração de Wesley era a sua dependência de Deus nas pequenas coisas. Muitas pessoas oram apenas quando enfrentam grandes problemas. Mas Wesley levava tudo a Deus. Decisões simples, situações do dia a dia, conversas, desafios pequenos. Ele entendia que a vida espiritual não é construída apenas em grandes momentos, mas nas pequenas escolhas diárias. E isso criava algo muito especial, uma relação contínua com Deus. Agora imagine como seria sua vida se você começasse a fazer isso. Se em vez de buscar a Deus apenas em momentos específicos, você começasse a incluí-lo nas pequenas decisões do dia. Antes de responder uma mensagem importante, antes de tomar uma decisão difícil, antes de reagir a uma situação inesperada. Esses pequenos momentos podem transformar completamente sua caminhada espiritual. Wesley também valorizava muito o silêncio. Em um mundo cheio de vozes, cheio de informações, cheio de distrações, ele entendia a importância de parar por alguns momentos e simplesmente estar em silêncio diante de Deus. Esse silêncio não era vazio. Era um espaço onde o coração podia se acalmar, onde a mente podia desacelerar, onde a presença de Deus podia ser percebida de forma mais clara. Hoje vivemos em uma realidade ainda mais agitada. Celulares, redes sociais, notificações constantes. Tudo isso pode facilmente ocupar nossa mente o tempo todo. Talvez por isso a prática do silêncio seja ainda mais necessária hoje. Agora, deixe-me fazer uma pergunta muito sincera para você. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio diante de Deus, sem pressa, sem distrações, apenas presente? Talvez já faça muito tempo, mas isso pode mudar e pode começar hoje. Se essa mensagem está tocando você, escreva aqui nos comentários. Eu quero ouvir Deus no silêncio. Agora pense em tudo o que você ouviu até aqui.
a constância, a disciplina, a sinceridade, a atenção, silêncio. Esses não são conceitos complicados, são práticas simples, mas quando vividas diariamente, se tornam extremamente poderosas. Talvez esse seja o maior segredo da vida de oração de John Wesley. Não era algo extraordinário que acontecia de vez em quando. Era algo simples, que acontecia todos os dias. E com o tempo, essas pequenas práticas construíram uma vida espiritual profunda, firme e transformadora. Agora, eu quero te deixar com uma última reflexão. E, se você começasse hoje, não amanhã não, quando tiver mais tempo, não, quando a vida estiver mais tranquila, mas hoje com algo simples, alguns minutos de oração sincera, um momento de silêncio, uma decisão de lembrar de Deus ao longo do dia. Talvez isso pareça pequeno, mas grandes transformações espirituais geralmente começam assim. Se este vídeo falou ao seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa fortalecer sua vida de oração. E escreva aqui nos comentários antes de sair: eu vou viver uma vida de oração. Porque, no final das contas, o segredo não está em fazer algo impossível, está em fazer o simples, todos os dias, com Deus. Agora, antes de entrarmos na parte final deste devocional, eu quero que você faça algo diferente. Não apenas ouça, mas reflita profundamente em tudo o que você já recebeu até aqui. Porque muitas vezes nós consumimos conteúdos espirituais, nos emocionamos por alguns minutos, mas não transformamos isso em decisão prática. E é exatamente aqui que a vida de John Wesley se torna ainda mais desafiadora para nós. Porque ele não apenas entendia princípios espirituais, ele vivia esses princípios diariamente, mesmo quando era difícil, mesmo quando não havia vontade, mesmo quando ninguém estava vendo. E talvez seja exatamente isso que falta para muitas pessoas hoje. Não mais conhecimento, mas compromisso com aquilo que já sabem. Wesley entendia que a vida de oração não é construída em momentos extraordinários, mas em decisões silenciosas que ninguém vê. Decisões de parar alguns minutos mesmo quando o dia está cheio. Decisões de falar com Deus mesmo quando a mente está cansada. Decisões de voltar o coração para Deus mesmo depois de ter se distraído várias vezes. E isso cria algo muito poderoso, porque ao invés de depender de emoções passageiras, a pessoa começa a construir uma base espiritual sólida. Algo que permanece mesmo quando os sentimentos mudam, mesmo quando a vida se torna difícil, mesmo quando tudo parece confuso. Talvez você esteja exatamente nesse ponto hoje. Talvez você já orou por algo e ainda não viu resposta. Talvez você já tentou manter uma rotina espiritual e falhou algumas vezes. Talvez você sinta que sua vida de oração poderia ser muito mais forte do que é agora. E se isso está acontecendo, você precisa entender algo muito importante. O crescimento espiritual não é instantâneo. Ele é construído dia após dia, decisão após decisão. E cada vez que você escolhe voltar para Deus, mesmo depois de falhar, você está fortalecendo algo dentro de você que ninguém pode ver, mas que com o tempo se torna evidente. Outro ponto profundo na vida de Wesley era a intenção com que ele orava. Ele não orava apenas para pedir coisas. Ele orava para ser transformado. Ele entendia que a oração não serve apenas para mudar circunstâncias externas, mas principalmente para alinhar o coração com a vontade de Deus. E isso muda completamente a forma como você ora. Porque ao invés de apenas apresentar pedidos, você começa a buscar direção, começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer fazer em mim através disso? E essa mudança de perspectiva transforma a oração em algo muito mais profundo. E existe algo ainda mais poderoso nisso tudo. Porque quando a oração começa a transformar o coração, as atitudes começam a mudar. As reações começam a mudar. A forma de pensar começa a mudar. E sem perceber, a pessoa começa a viver de forma diferente. Não porque está se esforçando apenas,
mas porque algo dentro dela foi alinhado com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com John Wesley. Sua vida não foi marcada apenas por palavras, mas por transformação real, visível, prática. Agora pare por um momento e pense na sua própria vida. Pense na forma como você tem orado. Pense na frequência, na sinceridade, na atenção. E faça uma pergunta muito honesta a si mesmo. Minha oração tem sido um encontro real com Deus ou apenas um hábito repetido? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas é necessária, porque sem consciência não há mudança, e sem decisão não há crescimento. Se você sente que precisa dar um passo novo na sua vida espiritual, então comece de forma simples. Não tente mudar tudo de uma vez. Não tente criar uma rotina impossível de manter. Comece com poucos minutos, mas com sinceridade. Comece com uma oração verdadeira, mesmo que seja curta. Comece lembrando de Deus ao longo do dia, em pequenos momentos, e com o tempo isso vai crescer, porque a consistência tem mais poder do que a intensidade momentânea. E agora eu quero te convidar a transformar este momento em uma decisão prática. Não deixe que este vídeo seja apenas mais um conteúdo que você assistiu. Faça algo com isso. Escreva aqui nos comentários: eu vou perseverar na oração. Porque quando você declara isso, você está dando um passo intencional na sua caminhada espiritual. Você está dizendo que não vai desistir, mesmo quando for difícil, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando não vir resultados imediatos.